Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para mais uma pré-aula de nossa escola bíblica dominical. Muito bem, vamos para o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre o batismo no Espírito Santo. É a terceira aula de nossa série de estudos aqui, 13 aulas. Aulas essas tratando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E nós vamos ver como na primeira aula e na segunda falando sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Então eu quero crer que ao findar dessas 13 aulas desse trimestre, que é tão rico, é tão maravilhoso para o nosso conhecimento, sairemos daqui com uma bagagem muito melhor. Seremos pentecostais muito mais ajustados, muito mais capacitados para executarmos a obra do Senhor nessa terra. Vem comigo e vamos estudar esse tema tão maravilhoso. O tema hoje, o batismo no Espírito Santo, e a nossa leitura, o do texto áureo da nossa aula de hoje está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso 5. Leia comigo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. A verdade prática está escrito assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. O que é batismo no Espírito Santo? Então hoje nós vamos tirar algumas dúvidas. Dúvida como falar da distinção do batismo no Espírito Santo com o batismo nas águas. Será que se eu não for batizado nas águas ou no Espírito Santo, será que eu estou salvo? Então essas dúvidas e outras inerentes parecidas com essa estaremos tirando agora mesmo na nossa pré-aula de escola bíblica dominical. Venha comigo e vamos estudar. O texto abordado para hoje, para esta lição, está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículos 1 ao 13. Muito bem, nós não vamos fazer a leitura, mas queremos deixar como link para você fazer essa leitura e estudar. Eu te convido a estudar também tanto o capítulo 12 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, até o 14, capítulo 12, 13 e 14. Isso é importantíssimo para a melhor compreensão da nossa aula de hoje. Bem, nós temos um objetivo geral da nossa escola bíblica de hoje, que é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo com uma verdade revelada nas Escrituras, como uma verdade revelada nas Escrituras. Lembrando que o nosso estudo da CPAD, das Assembleias de Deus, é baseado aqui na linha teológica arminianista, onde nós temos, por conhecimento e entendimento, que a igreja do Senhor será arrebatada antes da tribulação. Então, logo compreendemos que somos pré-tribulacionistas. Ora, se nós fazemos parte desta grande comissão, desta grande denominação chamada Assembleia de Deus, que tem toda uma história, que tem todo um fundamento, devemos sim nos consubstanciar os nossos estudos e doutrinas baseado no que diz a palavra de Deus a respeito desse verdadeiro pentecostalismo, respeitando os pioneiros que entraram no Brasil, trazendo o poder, a revelação dos dons espirituais para a edificação da nossa vida própria e também de toda a igreja. Então vamos lá, amados. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é conceituar o batismo no Espírito Santo, ou seja, dar conceito, definir um conceito sobre batismo no Espírito Santo. O segundo é mostrar
o propósito do batismo no Espírito Santo. Precisamos mostrar por que o batismo no Espírito Santo é importante. E terceiro e último é destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então tudo isso será esclarecido aqui de forma objetiva. Lembrando que o nosso tempo é curto, por isso precisamos ser bastante objetivos nas nossas explicações. Ora, o nosso ponto central, que eu chamo de espinha dorsal da nossa aula, está escrito assim: o batismo no Espírito Santo é uma verdadeira revelação nas Escrituras. O batismo no Espírito Santo é uma verdadeira revelação nas Escrituras, ou seja, tem amparo bíblico, tem consubstância bíblica para aplicarmos. Não é conjectura humana, não são conjecturas, né, de homens, de assembleianos ou pentecostais. Não, isso tem fundamento, consubstância na palavra de Deus. Muito bem, o primeiro tópico diz-nos assim: o que significa o batismo no Espírito? O que é um batismo no Espírito? Né? Muito bem, vamos lá. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus em Cristo Jesus. Ora, quem sabe você tinha uma dúvida aí, será que a pessoa só é salva se for batizada no Espírito Santo? Eu só tenho o Espírito Santo se eu for batizado no Espírito Santo? Ora, logo nós entendemos aqui, irmãos, que quando os discípulos estavam aguardando a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes em Jerusalém, esses discípulos, eles já tinham o Espírito Santo. A palavra nos revela, nos deixa muito bem claro que eles já tinham o Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Então não saia daí, continue aí, porque nós vamos falar e a sua atenção é importantíssima para que você compreenda aqui o passo a passo, o propósito de Deus, o que é o batismo no Espírito Santo. Uma pessoa, se não for batizada no Espírito Santo, não for batizada nas águas, ela tem a salvação? Claro, a salvação independe disso. Vamos lá. O primeiro subtópico fala o fenômeno do Pentecostes. O fenômeno do Pentecostes estão nos versículos 2 ao 4 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Né? Vamos ler aqui a palavra, vamos compreender aqui a palavra do Senhor. João Batista anuncia Jesus, o que batiza no Espírito Santo, Mateus 3:11 e Marcos 1, versículo 8 e Lucas 3:16, João 1:33 está nos declarando, está dizendo que quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Há uma confusão teológica no meio dos desigrejados que fazem as suas interpretações, né, erradas e aplicações erradas. Eu preciso compreender, usando o recurso da hermenêutica para a interpretação da palavra, da escrita, porque tem parte, versículos ou texto da Bíblia que é muito claro da gente entender. Tem outros que preciso a teologia, né, usar a teologia do texto da Bíblia para poder entender o que aquele texto está querendo dizer. E depois de compreender o que o texto está dizendo, precisamos saber também aplicar. Por exemplo, é como se eu tivesse um carro aqui com tração nos dois eixos, o dianteiro e o traseiro. O dianteiro é a interpretação usando o recurso da hermenêutica e mais aprofundadamente, quem sabe até da exegese da palavra. E quando eu compreendo essa interpretação, eu tenho o segundo eixo chamado de aplicação. Aonde eu devo colocar o freio? Eu devo colocar o freio nos dois eixos aqui, mas principalmente na aplicação. Porque às vezes eu posso compreender, entender, interpretar de forma correta e aplicar de forma errada, assim como os amigos de Jó da
do trimestre passado que nós estudamos. Então vamos lá, o segundo subtópico fala duas bênçãos distintas. Ora, nós sabemos que a salvação é distinta do batismo do Espírito Santo. Quando você recebe a salvação, você já recebeu o Espírito de Deus. O Espírito Santo já está em você, já está operando em você, já está trabalhando na sua vida. Agora, é diferente do batismo no Espírito Santo, onde nós vamos compreender melhor aqui que o batismo do Espírito Santo é uma capacitação, é um revestimento. Tratando-se de batismo, nos remete a nossa mente a pensar que é emergir-se, está embaixo, está coberto. Então logo entendemos que é um revestimento de poder e de capacitação para o desenvolvimento de uma obra que o Senhor nos concedeu ou que nos propôs a fazer nesta terra. Mas a salvação é distinta, são duas bênçãos distintas. A salvação, para você salvo, basta você crer na obra salvífica da graça de Cristo Jesus. Isso intervém a ação do Espírito Santo na consciência do homem, a compreender que é pecador e que se arrepende, porque se não se arrepender, já está decretado a morte. Está lá no versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o capítulo 6, 23 de Romanos diz, pois o salário do pecado é a morte. Logo está o Espírito Santo convencendo o homem de que o homem é pecador, e que o salário do pecado é a morte, mas tem a porta de saída. Ele aponta a porta de saída e diz, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Vamos lá, conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente num serviço e não na salvação. Significa que nós estamos dando início, recebendo a capacitação para uma obra, para desenvolver uma obra. É no sermão, é no serviço. Nós estamos recebendo uma potência, é uma potencialização do céu na vida do crente para o serviço do Senhor nessa terra. Isso é distinto da salvação. Isso não tem nada a ver com a salvação. Lembra quando o ladrão da cruz, o ladrão, os dois, um do lado e outro do outro, alguém ali do lado de Jesus se arrepende e diz, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Logo compreende que o Senhor Jesus tem um reino. Logo compreendeu que estava ali por mérito. Eles eram malfeitores. Jesus não, estava sendo crucificado tão somente para cumprir um projeto, um plano perfeito de Deus na eternidade. Então logo ele entendeu, lembra de mim quando entrares no teu reino, e logo Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembre que ele não teve tempo de se batizar no Espírito Santo, não havia necessidade, porque ele não ia trabalhar no reino de Deus, mas ele estava sendo salvo naquele momento, porque se arrependeu do seu pecado, e quem se arrepende do seu pecado entrega a sua vida ao rei, aquele que de fato tem um reino, e logo o pecado é perdoado, e o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória seja dada ao nome do Senhor. A obra da salvação é distinta do batismo no Espírito Santo. Nós temos referências bíblicas aqui em Lucas 24, 49, nós temos em Atos dos Apóstolos 9, 17, capítulo 10, 44 ao 48, todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento do Pentecoste, né? E continua atualmente. Lembre que quando aconteceu o derramamento do Espírito pela segunda vez, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, na casa de Cornélio, perceba que Pedro, eles ficam maravilhados com tudo aquilo. Pedro diz que o que foi derramado pelo Espírito Santo diz respeito não somente aos que estavam ali, mas os seus filhos, filhos dos seus filhos e tantos quantos Deus chamar. Então é atual a obra do batismo do Espírito Santo, a capacitação de uma geração, de um povo para um serviço no reino do Senhor Jesus. Vamos compreender melhor o batismo do Espírito Santo para a gente não se embaralhar, não se embolar
com as doutrinas, para mesmo conhecendo a palavra, a gente não embolar as coisas, não se atrapalhar, mas entender o plano de Deus, né, de Deus para a humanidade, para aqueles que Ele chamou para fazer a sua obra nessa terra. O segundo tópico diz propósito do batismo no Espírito Santo. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação. E ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento. Então é necessário saber que o propósito desse batismo, né, é necessário saber o propósito desse batismo. Por exemplo, a finalidade. Qual a finalidade do batismo no Espírito Santo? Porque o Senhor falou para eles ficarem em Jerusalém. É interessante a necessidade da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo que penetra todas as coisas. Percebam que após Jesus morrer e ressuscitar, ele encontra 2 discípulos a caminho de Emaús. O Senhor, ele não estava dependendo mais da lei física. É tanto que o Senhor, para ele entrar num ambiente fechado, ele não precisava mais abrir a porta, ele passava pela porta, pela parede. Normalmente, ele não estava mais condicionado à lei da física. Então o Espírito Santo, ele estava ressuscitado, estava num corpo glorificado. Muito bem, é fato saber que ele comeu, ele se alimentou, Judas pegou nas suas mãos, tocaram nele, ele era ainda palpável, porque ficou ainda 40 dias na terra. Então vamos entender uma coisa, que o Senhor glorificado está próximo do Senhor glorificado, o Espírito do Senhor tocava, fazia pessoas sentir ele, é tanto que a expressão de um dos discípulos que estavam a caminho de Emaús, quando Jesus se ausenta deles, ele diz, porventura, o nosso coração não ardia, porventura não ardia o nosso coração quando ele nos abria as Escrituras, ou seja, a presença do Senhor Jesus glorificado já tocava no interior do homem. Ou seja, é o Espírito Santo que penetra todas as coisas, o Espírito Santo que tem a capacidade de fazer o homem mais vil pecador se convencer de que é pecador e se converter. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Então tem uma finalidade, capacitar essas pessoas para uma obra específica. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Ora, quando eles saíram após receberem o Espírito Santo, receberem a poção, o revestimento do Espírito Santo, eles saíram destemidos. Eles saíram com autoridade. As palavras que saíram da boca de Pedro no discurso dele eram como setas penetrantes, entrava no coração do homem, porque saía embasada com o Espírito Santo e entrava na profundidade do coração dos pecadores e começou a agregar uma grande multidão. Por que será que hoje nós não estamos alcançando os objetivos de expandir o Evangelho de Cristo aos homens? Quem sabe nós estamos ocupando mais tempo naquilo que não era necessário. Quem sabe nós não estamos priorizando aquilo que deveria se priorizar. Que a palavra que saia da nossa boca, ela saia com o endereço certo, saia embasada com o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Muito bem. Segundo é capacitação espiritual, ou seja, a capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do eterno, batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito, né, significa batizar, imergir, afogar a pessoa no Espírito, revestir, fazer a capacitada para a obra do Senhor Jesus. Não basta a capacidade intelectual do homem, não basta eu me expressar bem, ser autodidata, mas se não tiver o Espírito Santo nas palavras propagada, ensinada, pregada por cada um de nós, o Espírito Santo tem
O objetivo aqui no batismo, capacitar as pessoas para o seu serviço, para o serviço do reino de Deus. Terceiro, uma necessidade real e atual. Ora, o Senhor não permitiu que eles saíssem até que fossem revestidos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E no versículo 8 é interessante, quando os discípulos questionam o Senhor, no versículo 7, porventura nesse tempo restaurarás tu o reino a Israel, no capítulo 1, verso 7. E o Senhor: não pertence a vós saber os tempos e as estações, mas recebereis do Senhor, recebereis a virtude da minha parte, a virtude de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, em Samaria, como também até os confins da terra. O que importa é esperar, ser revestido e ser capacitado e enviado e fazer a obra de fato, a obra do Senhor que Ele nos deixou. Bem, o terceiro e último tópico aqui fala sobre o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Não tem como nós negarmos, porque tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a evidência que Deus usou, há grandes questionamentos, mas nós estamos ensinando baseado na nossa linha teológica arminianista, que deixa muito claro, com amparo bíblico, com substância bíblica, que a evidência do batismo no Espírito Santo é exatamente o falar em línguas. Há quem diga, falar em línguas, glossolalia, falar em línguas é um dom, então não pode se aplicar como uma evidência do Espírito Santo. Quem disse que não? O Senhor poderia usar qualquer um outro dom, mas Ele quis usar o falar em línguas. É interessante que o Senhor usou os discípulos, todos eles eram galileus, como disse os estrangeiros, não são porventura todos galileus, porque falam cada um em nosso idioma, em nossa língua. Eles estavam falando em um idioma que eles não conheciam, mas quem estava ouvindo, o Senhor colocou o diapasão no ouvido deles para ouvirem a palavra do Senhor, conforme o Senhor queria que falasse cada um no seu idioma. É por isso que lá na frente, na Reforma Protestante, e pós, e antes, e durante a Reforma Protestante, nós vamos ver a expressão de homens usado pelo Espírito Santo para dizer Bíblia para cada país em seu idioma. Que Deus abençoe. Que coisa maravilhosa. A gente vê John Wycliffe falando essas coisas. Bíblia para o inglês em inglês. Bíblia para o alemão em alemão. Que coisa maravilhosa. É uma consubstância, é uma ligação, é uma referência ao que o Senhor fez aqui no dia de Pentecostes. A mensagem falada cada um no seu idioma. Eles estavam falando sem o conhecimento, era estranha para eles, falaram línguas estranhas para eles que estavam falando, mas para quem estava ouvindo era línguas conhecidas. E não se pode mudar que a evidência no batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, visto que isso aconteceu no dia de Pentecostes, ali na descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, tanto quanto no capítulo 10 também aconteceu da mesma forma. A evidência, o falar em línguas. Em outras línguas, línguas não conhecidas, ou seja, glossolalia. As outras línguas glossolarias são inteligíveis e evidencia externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. É inteligível para os que falaram, mas compreensível para aqueles que ouviram. Função das línguas. Bem, elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. É lá onde eu indiquei, capítulo 12 ao 14 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, está ensinando a respeito dos dons, possuir e usar com sabedoria os dons espirituais. E entre eles está o falar em línguas. O apóstolo Paulo fala que o falar em línguas é um diálogo com Deus, edificando a si próprio. O falar em línguas não edifica outra pessoa.
O que edifica outra pessoa é profecia, seja profecia bíblica ou uma revelação dada a Deus como dom espiritual. Para o dom de profecia, Deus usa pessoas no dom de profecias, aquilo que no Novo Testamento algumas pessoas nós chamamos de profeta, mas na verdade Deus chama as pessoas e dá essas pessoas, essas mesmas, o dom de profecia para profetizar a revelação da palavra de Deus. E é importante que quando você recebe esse dom de profetizar, faça isso com muita sabedoria. Entregue tão somente o que o Senhor te revelou. Não coloque as suas conjecturas, as suas interpretações. Entregue a mensagem de Deus e fique quieto no seu lugar, porque a honra e a glória pertence ao Senhor. Não instigue, não apague também, não fique fustigando o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não precisa ser fustigado. Ele sabe a necessidade da igreja e sabe a quem ele vai usar em dons, seja de falar em línguas, seja de profecia, seja de interpretar, seja de discernimento do Espírito. Todos os dons é para todos, assim conforme a vontade do Espírito Santo. Terceiro e último fala a atualidade das línguas. As línguas é atual? Vamos lá. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja, e isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Joel capítulo 2, 28 ao 32 fala de uma promessa que acontece o cumprimento em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Então, nisso não se limita ao tempo passado, não se limita à era ali, algum tempo no dia, ou seja, no dia de Pentecostes. Não se limita àquele tempo, mas para todo o tempo, filho dos vossos filhos e tantos quanto o Senhor chamar. É atual para os nossos dias, porque é uma capacitação, nos dotar, nos capacitar com os dons espirituais. A gente percebe o apóstolo Paulo falando isso lá em Efésios capítulo de número 6, os versículos 10 em diante, que ele aconselha: revesti-vos, do poder, revestis de toda a armadura do Senhor, que é exatamente essa questão dos dons, questão de ferramentas espirituais para a execução da obra, enquanto ataca e se defende, enquanto prega o que tem, que é o capacete da salvação. Prega a salvação porque tem a salvação. É como foi expresso logo no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que fala lá de João, Pedro e João, na porta formosa do templo, a porta dourada, encontra aquele esmoléu coxo pedindo esmola. Ele disse: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso nós te damos. O que ele tinha? Eles tinham o poder, eles tinham o nome de Cristo Jesus para executar, fazer milagres. Ele disse: em nome de Jesus Cristo, ô Nazareno, levanta-te e anda. Então, isso aqui, essa atualização das línguas é para nós orarmos, e quando nós oramos em línguas, somente o Senhor compreende, nem o nosso irmão do nosso lado compreende, nem o mundo espiritual maligno compreende. Então somente o Senhor, a Trindade Santa compreende, e isso é uma expressão particular, tão íntima, só nós e Deus, porque é uma coisa maravilhosa. E o apóstolo Paulo fala que nós devemos saber usar esses dons espirituais. Falar em língua edifica somente a mim. Cuidado com o erro na interpretação, cuidado com esses erros na hora de praticar, de aplicar. A profecia edifica a igreja, mas o falar em língua só edifica a mim mesmo. Então não precisa sair falando em línguas alto, porque você pode falar baixo sem comprometer o culto, tão somente se edificando em Cristo Jesus. Meus amados, para hoje basta. Eu quero desejar que você tenha aí uma aula maravilhosa. Essa é uma porção resumida, objetiva, para que possa te ajudar no ministério, na escola bíblica aí em sua igreja. Faça bom proveito desta palavra e Deus muito te abençoe. Batismo no Espírito Santo é atual, é distinto da salvação, não tem nada a ver com batismo em águas, mas é uma capacitação.
do Espírito para o serviço no reino de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, querendo Deus.